pessoal, prazer a gente estar junto mais uma vez agora e nesse momento indo para um novo treinamento chamado Fundamentos. Então, um prazer, bem-vindo ao treinamento Fundamentos. E Fundamentos é um treinamento muito especial. Por que ele é tão especial, Fundamentos? Porque depois de a pessoa ter passado por primeiros passos, ter feito, quem sabe, o encontro com Deus, e quem sabe ter feito a libertação, agora inicia Fundamentos, e Fundamentos tem o objetivo de nos levar para uma posição diferente daquela que nós nos encontrava antes. Qual é o objetivo principal do treinamento Fundamentos? Se nós formos olhar lá atrás, e desde que nós iniciamos o nosso treinamento, em primeiros passos, nós vimos que nós estamos seguindo uma ideia de Deus que está escrita lá no livro de 1 João, capítulo 2, versículo de 12 a 14, quando ele fala de filhinhos, jovens e pais. Essa ideia de que João desenvolveu, que o nosso crescimento, ele é um crescimento gradativo. Então, o treinamento de primeiros passos, ele foi um treinamento para nos levar até a condição de filhinhos. Fizemos, quem sabe, algumas pessoas deveriam, pelo menos, todas fazerem, se não tiver oportunidade ainda tem que fazer, mas o nosso objetivo era de fazer um encontro com Deus e depois fazer primeiros passos. Não é uma sequência obrigatória isso, mas seria muito bom. Existem outras formas de se conhecer a Deus também, que é o objetivo do encontro com Deus. Porque ali João diz muito claramente, filhinhos, eu vos escrevo porque vocês conhecem o Pai. E depois ele diz, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. O nosso objetivo com primeiros passos era justamente esse, de levar as pessoas a terem um encontro com Deus, de certa forma, no sentido de saber que seus pecados são perdoados. E lá, no encontro com Deus, propriamente dito, o objetivo é que as pessoas conheçam a Deus de forma muito prática, de forma muito real, de forma que elas possam ter experimentado Deus na sua vida. Não necessariamente essa sequência de encontro com Deus e primeiros passos, mas primeiros passos é importantíssimo ter feito e depois de primeiros passos terem sido todos batizados. Agora, tendo sido batizados e tendo conhecido a Deus, nós vamos para o segundo estágio, é o estágio de se tornar agora jovens. Jovens eu vos escrevo, João disse assim, por 3 motivos. O primeiro motivo, ele diz, porque vocês permanecem na palavra. Depois ele diz que são fortes e também ele fala de que além de eles permanecerem na palavra, eles serem fortes, também diz de que eles têm vencido o maligno. Então, para ser jovem, é necessário vencer o maligno, e isso nós fizemos através da libertação. Quem sabe tu já tenha feito libertação, mas se não fizeste, precisa fazer nesse ínterim, nesse espaço, enquanto estás fazendo fundamentos ou depois de fundamentos. Nós não podemos fazer fundamentos sem ter feito os primeiros passos e termos sido batizados. Porque é uma sequência, nós não podemos pular, senão nós vamos dizer assim, perder uma parte da nossa vida espiritual. Precisamos seguir isso. Agora, se nós fizermos libertação antes de fundamento, no meio ou depois, não é muito problema. Por quê? Porque os 2 treinamentos, eles são para levar alguém a uma posição de jovem espiritual. Então, dessa forma, podemos fazer antes, durante ou depois. Eu, pessoalmente, prefiro que façam antes. Então, espero que todos vocês já tenham feito libertação. Se não fizeram ainda, que façam logo adiante. E agora nós vamos para fundamentos. E fundamentos têm o objetivo de fazer com que cada cristão agora conheça, permaneça
sobre a palavra, a sua vida esteja alicerçada sobre a palavra de Deus. E isso é que é fundamental. Nós aprendemos como podemos viver uma vida não fundamentada sobre, quem sabe, uma tradição, seja familiar, seja de uma religião. Não fundamentada sobre os meus pensamentos e as minhas ideias, aquilo que eu acho que é melhor. Não fundamentada naquilo que a sociedade fala ou as pessoas falam na sociedade. Não fundamentada naquilo que os nossos amigos ou a nossa sociedade onde estamos vivendo diz que deve ser fundamentado ou define aquilo que é importante e fundamental para a nossa vida. A nossa vida como cristão precisa ser fundamentada sobre a palavra de Deus. E por isso, esse treinamento se chama Fundamentos. Fundamentos tem o objetivo de fundamentar cada cristão sobre os conceitos da palavra de Deus. Fundamentos é dividido em duas partes. Nós temos ao todo 20 lições. As primeiras 10 lições nós falamos sobre o propósito de Deus. Vamos refletir um pouco de novo sobre aquelas coisas que passamos rapidamente lá em primeiros passos. Vamos falar, confirmar algumas coisas para a gente se relembrar. Vamos falar sobre o propósito de Deus para a tua vida. E esses são os primeiros 10 capítulos de Fundamentos. São lições um pouco mais curtas, menores, comparado a primeiros passos, né? Vamos fazer essas lições uma por uma, e depois as últimas 10 lições, o objetivo nas últimas 10 lições é falar sobre a prática, como nós podemos na prática viver e nos envolver com base nos princípios que a palavra de Deus nos ensina. Então, bem-vindo a Fundamentos. Espero que tu tenha já feito primeiros passos, espero que tu já tenha batizado. Se ainda não foste batizado, confirmando a tua aliança com Deus, é hora de fazer isso e é hora de avançar nesse objetivo para depois continuar Fundamentos, ok? Então, vamos iniciar agora treinamento de Fundamentos na lição número 1. E a lição número 1 tem como título o propósito eterno de Deus sobre a criação. Quando Deus criou o homem e vamos ver qual foi o propósito para o qual Deus criou o homem. Então, vamos começar. Antes de iniciarmos a jornada em direção ao crescimento e a fundamentação das nossas vidas no Evangelho, na palavra de Deus, nós precisamos entender onde queremos chegar, pois sem saber para onde caminhamos, nunca chegaremos. Se nós estamos perdidos, se nós não sabemos a direção, a clareza para onde nós estamos indo, teremos dificuldade de chegar lá porque nós estamos apontando. Vamos chegar no lugar que nós queremos chegar por sorte. Então, precisamos saber onde nós queremos chegar. Vejamos então esse propósito que Deus tem para a minha vida, para a tua vida, para a vida de cada cristão, para nossas vidas de uma forma geral. Então, muitos cristãos vivem desorientados durante anos por não terem uma clara definição do propósito de Deus para as suas vidas. Não possuem um alvo ou creem erradamente que o alvo da sua vida é só chegar ao céu. Ou seja, o alvo da sua vida como cristão é ter sido salvo, e agora que é uma vez salvo, nós então chegamos aonde deveríamos chegar, estamos resolvidos, porque agora realmente nós já passamos os primeiros passos, já fomos batizados, já estamos na condição de filhinhos, mas aí estamos só no início da nossa caminhada. Agora nós estamos na caminhada, agora nós estamos prosseguindo para o nosso amadurecimento, crescendo em nossa salvação. É isso que Filipenses 3, 12 e 14 diz quando Paulo afirma que ele prosseguia para conquistar aquilo que tinha sido, que foi conquistado por Cristo Jesus. Ou seja, Paulo ele diz que prosseguia para o alvo.
É isso que ele estava dizendo. Paulo tinha uma direção em sua vida. Quando iniciamos uma viagem, devemos saber para onde vamos. Como discípulos de Jesus, precisamos saber para que fomos chamados. Então, agora, para nós avançarmos nesse nosso treinamento de fundamentos, nós precisamos entender exatamente que Deus tem um propósito para nós. Nós nascemos, Deus nos criou, cada um de nós, não só eu, né, mas todos nós nascemos com um propósito. Nós não nascemos por acaso. Se tu um dia pensou que tu está aqui por acaso, eu quero dizer que está enganado. Deus pensou, te projetou, sonhou contigo. Deus te colocou no tempo certo, na hora certa, no lugar certo, porque Deus tem um propósito com a tua vida. E nós precisamos entender isso com clareza. Por que nós fomos chamados? Para que nós fomos chamados? Então vamos ver sobre esse propósito eterno de Deus na criação, quando Deus criou o homem. Diz assim: já na criação do homem, Deus demonstrou o seu propósito. De Gênesis 1, 26 a 28, nós conseguimos retirar as seguintes conclusões. Preste atenção agora então. A Bíblia diz que Deus criou o homem e ordenou que fossem fecundos e se multiplicassem. Esse é o pensamento de Deus. A ideia de Deus era uma ideia não apenas que o homem ficasse ali com Adão e Eva, como Deus havia criado o homem, os dois primeiros seres humanos, entende? Esses foram os dois primeiros seres humanos, não foram criados um grupo de pessoas de uma só vez, não. Foi criado o homem, Deus tirou da costela de Adão a mulher, e assim havia homem e mulher. E com isso, Deus então falou para eles que eles deveriam de crescer e se multiplicar, e encher a terra. Esse foi o objetivo de Deus. Deus não queria apenas que ficasse concentrado em Adão e Eva. Deus queria que se multiplicasse. Deus queria que a humanidade crescesse. E é isso exatamente que Deus quer ainda hoje. Então, quando alguém está pensando em não crescer, em não multiplicar, não gerar filhos, ou pensar em viver apenas marido e mulher sem gerar filhos, esse não é um pensamento de Deus. Deus quer uma grande família, porque, de fato, Adão e Eva foi o início dessa genealogia que começou em Deus. E eles foram os primeiros filhos de Deus. E agora, Deus disse: vocês se multipliquem para que haja mais filhos. E quando se tem pais e se tem filhos, e como toda a história começou lá em Jesus, melhor, começou em Deus, e Jesus estava junto com Deus naquele momento que o homem foi criado, na verdade ele foi, nele foram criadas todas as coisas. Aqui então nós podemos ver uma coisa muito importante. Deus queria uma grande família, de muitos filhos, e ele sendo o pai. É isso, essa é a maior revelação que nós temos de Deus. Deus como sendo nosso pai. Então isso significa que quando Deus pediu para o homem se multiplicar, crescer, significa que Deus queria um povo, uma grande família, com a qual pudesse ter comunhão, relacionamento, ele pudesse interagir com o homem. Exatamente isso como ele fazia com Adão e Eva lá no paraíso. Ele interagia com eles, diz que Deus, todos os dias, na viração do dia, ia visitar Adão e Eva, que estavam no paraíso, e ali conversava com eles, ali tinha comunhão com eles, e assim Deus queria continuamente ter comunhão com o ser humano. Então, a segunda coisa que podemos aprender nesse texto inicial agora é que Deus criou o homem à sua imagem. Isso significa que este povo deveria ser a imagem de Deus, ou seja, conforme sua semelhança,
com suas características e virtudes. Quando Deus criou o homem, ele juntou o homem do pó da terra, fez como que uma estátua do homem, desenhou, esculpiu, e agora a Bíblia diz que ele soprou nas narinas daquela escultura que ele fez o fôlego de vida. Ele soprou o fôlego de vida. Na verdade, essa palavra fôlego vem da palavra espírito, e essa palavra também tem a mesma raiz de nome. Então, quando Deus criou o homem, ele soprou no homem o seu espírito, parte dele mesmo, do seu caráter, da sua pessoa. E por isso que lá na genealogia de Jesus, a Bíblia não diz que Adão foi criado por Deus, mas a Bíblia diz que Adão era filho de Deus. Então, Deus tomou aquilo que era dele, do seu espírito, da sua vida, e soprou no homem. Então, quando Deus criou o homem com o seu DNA, com a sua característica, com o seu caráter. Deus nos criou como ele é, da forma que ele é. E assim como a gente diz que um filho, né, muitas vezes diz que a fruta não cai longe do pé, assim Deus nos criou. Deus nos criou a sua imagem, a sua semelhança, o seu caráter, né, com livre decisão, com poder criativo, com espírito. Por isso nós temos capacidade de ter propósito, nós temos capacidade de pensar, nós temos capacidade de tomar decisões, nós temos capacidade criativas, nós temos capacidade de nos relacionarmos, temos capacidade de falar um com o outro. Por isso também nós temos capacidade de falar com Deus, porque nós somos a imagem semelhante da mesma espécie, vamos dizer assim. E por isso nós podemos ter relacionamento com Deus. Então, essa é a segunda coisa que nós aprendemos. Primeiro, que Deus criou o homem, a sua imagem, sua semelhança, como ele, e pediu para que o homem se multiplicasse, para que o homem crescesse, ou seja, se tornasse um grande povo, uma grande família. E depois, nesse versículo, também nós aprendemos que Deus criou o homem para ter domínio sobre a terra. Nesses versículos, exatamente Deus disse para o homem que ele deveria dominar sobre a terra, dominar sobre todos os animais, sobre os répteis. Ele não disse que nós deveríamos dominar sobre os outros homens, mas sobre todas as outras criações. Ou seja, o homem seria um ser supremo que dominasse, ou seja, que tivesse controle da situação aqui nessa terra. E exercesse autoridade nessa terra nesse sentido. Então, o homem foi criado assim para exercer autoridade, governar a terra, para que Deus fosse exaltado por sua grandeza, por sua glória, né? Estabelecendo o seu reino por toda a sua criação em toda a terra. Um projeto lindo. Então, resumindo, Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, para que eles, multiplicando-se, formassem um grande povo para cumprir com sua vontade aqui na terra. Então, essa é uma coisa muito importante nós entender, como um resumo aqui. Deus nos criou à sua imagem, à sua semelhança, e ordenou que nós nos multiplicássemos, enchêssemos a terra e dominássemos sobre a terra, e assim a gente cumpriria a vontade de Deus. E agora, o terceiro ponto se refere ao propósito de Deus. Então, na redenção, o homem pecou, nós vimos tudo isso em primeiros passos. E agora, como ficou esse propósito depois que o homem se afastou de Deus, depois que Adão pecou, depois que Eva pecou, pecaram, os dois pecaram, e toda a humanidade, como consequência, pecou também. E veio Jesus e trouxe a redenção. E agora que nós somos redimidos, agora que Jesus nos salvou, nos tirou da perdição, nos tirou dos nossos próprios caminhos, em fazendo nós aquilo que nós achávamos que era o certo. Então vamos ver no Novo Testamento isso, esse projeto. Ainda Jesus e o apóstolo Paulo
e os escritores reiteram esse projeto e nos deixam ainda mais claro. Em Efésios 1, no versículo 4 e 5, diz assim: E ele, Deus, nos escolheu nele antes da fundação do mundo, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Uau! Então, aqui está escrito claramente, de uma forma ainda mais expressa, mais clara, que nós fomos escolhidos nele. Ele nos escolheu e nos amou, e quando ele nos gerou com um destino. Então, tu nasceu, querido, todos nós nascemos predestinados. Mas predestinados para quê? Predestinados para quê? E muitas pessoas pensam, não, esse é o meu destino, eu estou sofrendo muito, esse é o meu destino, Deus estabeleceu isso. Não, não, não. Aqui está escrito que nós vamos predestinados para sermos filhos, para sermos adotados como filhos. E por que a Bíblia diz que fomos predestinados para sermos adotados como filhos? Porque lá no jardim do Éden, Adão e Eva pecaram, se afastaram de Deus, disseram não para Deus, saíram da casa do Pai, saíram daquilo que Deus tinha estabelecido para eles. E agora, nós homens, todos pecaram, a Bíblia diz. E agora, Deus, em Cristo Jesus, tem um projeto conosco, tem um projeto contigo, para que todo homem, sem exceção nenhuma, se torne um filho de Deus, sendo adotado por Deus. E em Romanos 8, 28 e 29, diz algo que nos impressiona também. Diz assim: daqueles que são chamados segundo o seu propósito, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Então, Deus não apenas nos predestinou, nos chamou, nos incumbiu, nos deu um destino e quer que todo homem, esse é o projeto para todas as pessoas, que todos sejamos filhos de Deus, mas ainda mais ele diz assim que nós fomos chamados e predestinados com um propósito. Então não fomos chamados apenas e destinados para sermos seus filhos, mas sendo seus filhos, Deus nos chamou para um propósito. Então, todo homem na terra, ele nasceu para ser filho de Deus e nasceu com um propósito em sua vida, um propósito objetivo e específico na vida de cada pessoa. E agora, em Hebreus 2:10, continua um outro verso dizendo: conduzindo muitos filhos à glória. Então agora, quando nós entendemos tudo isso que nós estamos passando, significa que Deus nos predestinou, e predestinar significa dar um destino antecipado de antemão. E segundo esses versículos que nós vimos acima, que antes da fundação do mundo, Deus se propôs em si mesmo, ele se propôs para si mesmo, ele colocou um objetivo, uma meta para si. E qual é essa meta? E isso, eu te aconselho a que tu realmente decore isso. Esse pequeno texto, que é o propósito eterno de Deus. Deus tem um propósito eterno de ter uma família de muitos filhos. Lembra que ele nos criou como seus filhos, nos predestinou para seus filhos, mas sendo seus filhos, conforme ele diz, criados à sua imagem e semelhança. Então, muitos filhos que sejam semelhantes, que tenham semelhança a Jesus. E conforme diz lá no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 10, para que ele, para a sua glória, ou seja, que assim nós pudéssemos exprimir a glória, a grandeza, a majestade, isso tudo do nosso Deus. Então, nós estamos aqui vivendo para nos sermos filhos de Deus. Ele nos criou como filhos dele, com um propósito objetivo e específico, semelhante a Jesus. Somos
semelhantes a Jesus. Jesus é o nosso modelo. E por quê? Para realmente mostrar, exprimir através das nossas vidas, através da tua vida, a glória de Deus. Então esse é o propósito eterno de Deus, pois foi elaborado antes da fundação do mundo para toda a eternidade. E aquele que está em Cristo tem comunhão com Deus, como numa família, e vive para cumprir esse propósito, prosseguindo para o alvo, para a soberana vocação de Deus. Meu, que coisa mais linda. Nós estamos perseguindo, indo para o alvo. Que alvo é esse? De fazer uma grande família, de muitos filhos. Ele nos chamou para nós multiplicarmos, para nós gerarmos novos filhos e filhas, tanto naturais como espirituais. Esse é o propósito. Gerar homens e mulheres que amam, que servem, que sigam a Deus. Esse é o alvo, soberana vocação que Deus tem para conosco. Então, aqui nessa primeira lição de fundamentos, entendemos que nós não estamos vivendo neste mundo por acaso. Significa que Deus nos criou, Ele nos criou à sua imagem e semelhança para ter relacionamento com o homem, como um pai gosta de ter relacionamento com seus filhos. Agora mesmo saí da minha casa e minha esposa estava falando com a minha filha que ela gostaria de fazer nesse final de semana um almoço com todos os filhos. Então minha filha disse, não, nós vamos viajar e nós não vamos estar aqui para domingo meio-dia, era essa ideia de fazermos esse almoço. E aí já minha esposa ficou um pouco triste, porque não podia ter todos os filhos juntos. É exatamente isso. Deus nos criou para estar junto com Ele. E quando um filho está perdido, não está em comunhão com o Pai, isso causa uma dor para o Pai. O Pai quer que todos os filhos, toda essa multidão, tenha comunhão com Ele, tenha relacionamento com Ele. Esse é o nosso alvo. Esse é o alvo de toda a humanidade. Esse é o alvo de Deus para conosco. Ter uma família, vivendo como uma família, de muitos filhos semelhantes a Jesus. Ou seja, somos exatamente, de sermos exatamente como Jesus é, um filho fiel do nosso Deus. E agora, diante disso, nós nos tornamos filhos, tendo comunhão com Ele, e semelhantes a Jesus, e assim nós glorificamos a Deus, mostramos toda a grandeza, porque nada consegue gerar um homem. Só Deus conseguiu gerar um homem. Ninguém consegue ter esse espírito que Deus colocou no homem. Só o homem tem este espírito, o espírito de Deus, o espírito que nós recebemos de Deus lá na criação, quando Deus insuflou, quando Deus ele respirou, Ele soprou para dentro do homem, para dentro daquela escultura que Ele havia feito, Ele soprou seu espírito e ali nós passamos a ter vida, passamos a ter uma alma e passamos a ter espírito e nos tornamos uma alma que vive, podendo ter comunhão com Deus, ter comunhão com os outros, podendo ser criativos, podendo ser e cultivar a imagem de Deus em nossas vidas. Eu quero te aconselhar, agora nós temos questões, e eu quero te aconselhar que tu preencha essas questões. Em cada lição nós temos questões, que tu estude, que tu revise esse treinamento, e responda as questões. Se tu está nos escutando direto agora, não está num treinamento coletivo, responda para prestar conta depois para os teus líderes, para teus pastores, para poder prosseguir, ok? Nós, na verdade, só podemos prosseguir ali no final, podemos pular adiante se respondermos todas as perguntas e corrigimos as perguntas. E eu pessoalmente aconselho vocês a decorarem esse versículo que diz aqui. É uma sugestão, não é obrigado, mas eu sugiro, porque assim nós sempre
vamos ter a palavra de Deus. Eu gosto muito de decorar, então, versículos, e assim eu consigo ter esses versos na minha mente, consigo meditar, repetir eles, e assim a fé em mim vai crescendo. E o versículo desse primeiro texto, desse primeiro estudo é de Filipenses 3,12, que diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui, eu não cheguei à perfeição ainda. Essa perfeição Deus já me deu no meu espírito. O espírito que eu tenho de Deus, que foi perdoado de todo o meu pecado. Mas eu estou prosseguindo no meu dia a dia, na minha vida, na minha alma, especialmente no meu corpo, para ser exatamente essa imagem e essa semelhança de Deus, aquilo que Jesus já me deu quando ele morreu na cruz, e agora eu estou prosseguindo para ser exatamente assim, do que aquilo que ele já me destinou e predestinou para que eu fosse a imagem de seu filho Jesus. Ok, pessoal? Assim, nós encerramos então a lição número 1, e preencham, resolvam, escrevam aí, né, todas as respostas para serem corrigidas pessoalmente com teu líder, com teu pastor, e nós vamos então passar para a lição 2 depois disso ter feito.